Bom, meu povo, a paz do Senhor Jesus para todos. É sempre uma alegria poder estar falando com vocês para juntos meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos dando início ao nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, ainda nessa modalidade um pouco diferenciada, devido a todo esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Esses 4 primeiros finais de semanas que nós vamos estar trabalhando durante esse mês de julho, nós vamos fazer alguns estudos mais variados. Vamos reaproveitar o que foi utilizado numa revista da Escola Bíblica Dominical do ano de 1993, que a CPAD fez uma releitura, adaptou para este momento, mas também alguns estudos baseados no livro de Apocalipse. Eu creio que a partir de agosto nós já vamos estar voltando às nossas atividades presenciais, então nós vamos fazer uma releitura de algumas lições, não são todas, mas de algumas lições do livro de Efésios, só para dar aquela revisada naquilo que nós já estudamos no trimestre passado, certo? Então, esse trimestre que nós vamos estar passando, julho, agosto e setembro, ainda vai ser um pouco diferente do que nós estamos habituados, mas eu creio que no quarto trimestre nós já vamos estar dentro da normalidade, com as atividades presenciais, com uma revista específica da Escola Bíblica Dominical, com o tema específico para aquele trimestre, mas nesses que nós vamos viver agora, nesse terceiro trimestre, nós vamos, como eu disse, aproveitar um pouco dessa revista de 1993, do saudoso pastor Eurico Bergstein, que é uma revista maravilhosa, de um cara que foi extraordinário e fundamental na formação da Assembleia de Deus brasileira. Vamos aproveitar também um estudo que eu já tenho, que eu já preparei há algum tempo, sobre o livro de Apocalipse, sobre algumas coisas que estão para acontecer, ou que estão acontecendo na Terra, e vamos dar uma revisada em umas 3 ou 4 lições do livro de Efésios, que são, na minha concepção, lições fundamentais para o nosso tempo e para a nossa formação cristã, e a partir, se Deus quiser, da primeira lição, já do quarto trimestre, nós vamos estar dentro de toda a nossa normalidade. Mesmo que voltemos às nossas atividades presenciais já em agosto, que é no meio desse terceiro trimestre, nós ainda vamos fazer uma escola um pouco diferente do que estamos habituados, certo? Contamos aí com a compreensão e a colaboração de todos. O tema de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da oração e da súplica para a sobrevivência em momentos difíceis, baseado na lição 1 da revista da Escola Bíblica de 1993, que a SPAD fez uma visitação para esse trimestre. Nós vamos meditar no livro do profeta Daniel, e o capítulo é o capítulo de número 9. Eu vou pedir que vocês leiam o capítulo completo em casa e aproveitem, leiam todo o livro de Daniel. É um livro completo, é um livro complexo, é um livro profundo, é um livro que fala para os judeus daquele tempo, os judeus que estavam em exílio, que estavam em cativeiro na Babilônia. Fala para a geração seguinte, que era a geração que ia sair do exílio e ia voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros e o templo, que é a geração de Neemias e de Esdras. E fala também para as gerações atuais e gerações futuras, porque o livro de Daniel ele também traz revelações sobre as coisas que em breve acontecerão. E essas coisas vão causar um impacto significativo na igreja. Então, o livro de Daniel era um livro para aquela época e é um livro também para hoje. Ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. É um livro fundamental para a nossa compreensão da Bíblia Sagrada. Então, eu recomendo a leitura completa do livro. Hoje nós vamos meditar no capítulo 9. Eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo de número 6 e depois do 17 ao 19. Diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, em Persaxerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e cobertos de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e que obedecem os teus mandamentos.
Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado os ouvidos aos teus servos, os profetas que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como a todos os nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Então, nesse primeiro momento da oração, Daniel faz uma confissão e apresenta diante de Deus a situação do povo de Israel, do povo judeu. No versículo 17 ao versículo 19, ele vai concluir a sua oração fazendo uma súplica, fazendo uma petição a Deus. Vamos lá. Versículo 17. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a nossa oração e as súplicas do teu servo, e faz resplandecer o teu rosto, o brilho do favor e da misericórdia sobre o teu templo, que foi destruído e abandonado. Faz isso, Senhor, por amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome. Porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas sim confiando no teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. O interessante dessa oração que Daniel faz é que ele reconhece a culpa daquele povo, ele reconhece a responsabilidade daquele povo, que se aquele povo estava em cativeiro, estava exilado numa terra estranha, numa terra distante, numa terra hostil, era por responsabilidade única daquele próprio povo e não como um acaso, uma falta de sorte ou coisa desse tipo. Não era uma injustiça, mas que aquele povo escolheu passar por aquela situação, que aquele povo escolheu aquela consequência. Como diz o Pablo Neruda, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências dela. E é dessa forma que nós vivemos nossas vidas. Às vezes nós procuramos jogar a responsabilidade, jogar a culpa das coisas negativas, das coisas ruins que nos acontecem para outras pessoas, para a circunstância, para o contexto, para a sociedade, para o passado, para as pessoas que estão à nossa volta e até mesmo para Deus. E na verdade, se nós parássemos e meditássemos, nós perceberíamos que as coisas que acontecem conosco são consequências daquilo que nós praticamos, daquilo que nós plantamos, daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós decidimos. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade. O interessante é que a oração de Daniel começa com essa assunção de responsabilidade. Ele diz: Senhor, nós somos responsáveis, fomos nós quem pecamos, fomos nós quem agimos impiamente, fomos nós que não demos ouvidos à tua palavra quando o Senhor nos falou através dos profetas, fomos nós quem abandonamos os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus princípios, fomos nós que fizemos essas escolhas, nós somos responsáveis pelas consequências dela. Agora, Senhor, eu apelo para a sua misericórdia, eu apelo por seu amor, eu apelo para a sua graça, para a sua bondade, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor veja a nossa situação, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos resgate e nos dê uma nova oportunidade, a oportunidade de reedificar a nossa cidade, de reedificar o templo, de reedificar a nossa nação, de voltar a ser o povo de Deus. Era isso que Daniel, de uma forma resumida, estava pedindo na sua oração. Ele apresenta a culpa e a responsabilidade pelas consequências, ele mostra que o povo era responsável por aquilo e apela para o favor, para a misericórdia de Deus. E isso é um exemplo, e eu quero até linkar para vocês, que nós precisamos aprender nas nossas orações. Muitas vezes as nossas orações diante de Deus são apresentação de desculpas e não um pedido de perdão. E quando você pede perdão para alguém, você não apresenta uma desculpa, você simplesmente pede perdão reconhecendo que errou. Não tem um se nem um mais na sua oração. Ah, Senhor, eu pequei, mas... Ah, Senhor, eu pequei, mas se... Não. Senhor, eu pequei, eu reconheço, eu sou responsável, eu assumo,
eu me envergonho, eu me arrependo, eu quero mudar. Essa é a nossa atitude. Quando nós colocamos um mais ou um se no nosso pedido de perdão, ele se torna uma apresentação de desculpas, uma apresentação de justificativas. E isso é como se nós tentássemos amenizar a nossa culpa, e esse não é o caminho para se obter o perdão. Então nós precisamos orar como orou Daniel. Senhor, eu reconheço os meus erros, reconheço todos os meus problemas, as minhas decisões ruins, as minhas péssimas escolhas, reconheço e assumo a responsabilidade pela consequência de todas elas, te peço perdão e quero mudar, me ajuda. Daniel fez isso não apenas por ele estava fazendo isso reconhecendo o pecado do povo. Ele estava dizendo, Senhor, nós, os judeus, nós pecamos contra ti. Nós, os judeus, deixamos de ouvir a tua palavra quando tu nos falaste. Nós deixamos de seguir os teus mandamentos, de seguir os teus estatutos. Fomos nós quem fizemos isso. Somos nós os responsáveis pelo exílio. Somos nós os responsáveis pelo cativeiro. Não foi o Senhor que nos abandonou. Fomos nós quem abandonamos a ti. Agora, Pai, eu te peço, nos perdoe. Agora, Pai, eu te peço pela tua misericórdia, que lembre-te de dar tuas promessas, que lembre-te de nós, que lembre de tudo que o Senhor nos falou e nos prometeu, e que nos resgate dessa situação e que nos dê uma nova possibilidade, uma nova vida. Então, essa oração de Daniel, ela tem muitos a nos ensinar em vários aspectos, em vários sentidos. O que nós precisamos é parar e meditar um pouquinho naquilo que o profeta falou. Nós, ao lembrarmos da história de Daniel, nós entendemos que ele estava passando por um momento difícil. Daniel foi tirado da sua casa, da sua terra, quando tinha aproximadamente 15 anos de idade. Foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor para servir na Babilônia, junto com outros jovens. Daniel começou, mesmo com 15 anos, numa decisão de ser fiel, de ser leal a Deus, de não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores e da sua fé, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância. Se nós lermos lá no capítulo de número 1, no versículo 8, Daniel vai dizer, e ele escreve, que assenta firmemente no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei, mas permanecer fiel aos princípios de Deus. Quando nós vemos toda a história de Daniel no capítulo 1, no capítulo 2, e na sequência, principalmente no capítulo 6, a famosa história da Cova dos Leões, nós vemos que Daniel estava disposto a arriscar a sua própria vida para permanecer fiel a Deus, fiel aos seus princípios, aos seus valores, naquilo que ele foi ensinado dentro da palavra de Deus, dentro dos mandamentos de Deus. Ele não queria jamais dar as costas para o seu Deus, mesmo distante de casa e mesmo distante da sua família, numa terra estranha, numa terra hostil, numa terra de muitas tentações e de muita pressão. Você tem noção do quanto Daniel foi pressionado, do quanto Daniel foi exigido, do quanto Daniel foi cobrado, do quanto Daniel foi acusado e injuriado para que ele se moldasse aos costumes babilônicos? Pelo próprio rei, pela corte real, pelas pessoas que estavam à sua volta. No entanto, mesmo assim, durante toda a sua vida, Daniel manteve-se fiel a Deus e aos princípios e ensinamentos de Deus. E isso é para nós uma grande lição. Nós vivemos num mundo que nos pressiona de todos os lados. Nós vivemos numa sociedade que é hostil para aquele que quer ser cristão verdadeiro. Se você quiser ser um cristão de brincadeirinha, um cristão só de rótulo, um cristão mais ou menos, um cristão meio lá, meio cá, o que a gente chamava antigamente de crente reimundo, um pé na igreja e o outro no mundo, você pode ter certeza que o mundo vai te aceitar, que o mundo vai te aplaudir, que o mundo vai te elogiar, que ele vai passar a mão na sua cabeça. Mas se você quiser ser um cristão de verdade, que segue aquilo que a Bíblia ensina, que busca fazer a vontade de Deus, que não abre mão dos seus princípios e dos seus valores, você pode ter certeza que o mundo vai te questionar, vai te pressionar, vai te acusar, vai te apontar, vai te injuriar, vai te difamar, vai rir, vai ridicularizar, vai zombar de você. Mas você precisa aguentar firme, você precisa perseverar até o fim. Então o conselho que eu te dou, e é um conselho que nós podemos aprender com o Daniel, é que você deve ser autêntico. Jamais abra mão de quem você é. Jamais abra mão dos seus valores, dos seus princípios, da sua individualidade, da sua fé, da sua crença, em nome do que quer que seja, para ser aceito por quem quer que seja. Não abra mão. Não se molde ao mundo, mas se molde à palavra de Deus. Renove a sua mente pelo gotejar constante do Espírito Santo e da palavra de Deus no seu coração.
Faça aquilo que Paulo escreve aos Romanos no capítulo número 12, versículo 2. Não vos moldeis ao mundo, não vos conformeis ao mundo, mas renovai a vossa mente através da palavra de Deus, para que você prove qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos seguir por este caminho. Meditando na história de Daniel, antes dele fazer essa oração, vamos meditar em quem era Daniel. Então Daniel era autêntico, um fiel servo do Senhor. Ele não abriu mão de quem ele era, da sua identidade, para aderir ao coletivismo que estava à sua volta. Eu quero me sentir pertencente à Babilônia. Eu quero me pertencer a este grupo social. Eu quero ter esse sentimento de pertença. Daniel não estava preocupado em pertencer àquilo, ele estava preocupado em pertencer a Deus. E ele sabia que não poderia conciliar o seu amor e a sua fidelidade a Deus com um pertencimento à sociedade babilônica, que ele precisava se manter fiel a Deus. E esse é o caminho que nós precisamos seguir. O mundo tem nos pressionado, principalmente aqueles que são jovens, que estão na universidade, com as suas ideologias, com os seus posicionamentos e pensamentos, com as suas perspectivas. Ele tem nos pressionado para que nós venhamos a nos moldar aquilo que ele pensa. Mas nós não podemos seguir dessa forma. Nós precisamos seguir fiéis aos nossos valores, às nossas raízes, às nossas tradições, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, aquilo que nós aprendemos com a nossa igreja, com a tradição da nossa igreja. Precisamos seguir em frente assim. E o mundo que quiser, que vire a perna, que faça o que bem entender, mas nós devemos seguir fiéis ao Senhor. Outro ensinamento que nós aprendemos com Daniel é a importância de se conhecer a palavra de Deus. Daniel conhecia a palavra de Deus. Quando nós começamos o versículo 1 e 2 do capítulo número 9, nós percebemos que ele, ao ler o livro do profeta Jeremias e ao meditar no livro do profeta Jeremias, ele percebeu que aquela profecia de Jeremias sobre o cativeiro estava acontecendo naquele momento, que estava chegando agora o tempo do final desse cativeiro, que os 70 anos estavam se cumprindo e que o povo precisava acordar, despertar e saber aproveitar aquele momento e viver de maneira sensata naquele momento, para que ele pudesse ter uma nova chance, uma nova oportunidade de reedificar a sua terra. Então esse ensinamento que o profeta Daniel traz para nós é fundamental. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos pôr em prática o que ela ensina, precisamos viver aquilo que ela diz, para que no nosso coração nós venhamos de verdade conhecer ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos num caminho que precisamos ser autênticos. Jamais podemos abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, da nossa identidade. Precisamos conhecer a palavra de Deus e pôr em prática o que ela ensina, e precisamos orar. A oração é a comunicação com Deus, é o dialogar com Deus. É através da oração que você alcança comunhão e intimidade com Deus. Através da oração você sente a presença de Deus, você fala com Ele e Ele regozija o seu coração, Ele consola, Ele conforta, Ele fortalece, Ele edifica, Ele nutre. Então nós precisamos hoje, mais e mais, seguir aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 17 da sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Então devemos buscar constantemente, continuamente, a presença de Deus em oração. Então 3 coisas: autenticidade, a palavra do Senhor e a oração. São fundamentais para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação e para que nós venhamos agradar ao Senhor e fazer a vontade de Deus e ver se cumprindo em nossas vidas as doces promessas do Pai, a sua preciosa palavra. Nós precisamos seguir dessa forma. Nós estamos atravessando um momento muito parecido com o que o profeta Daniel atravessava. Era um momento crítico, era um momento de mudança, era um momento de transformação, era uma transição. Ele estava no limiar de um novo momento, de uma nova fase para o seu povo. E ele percebeu que naquele novo momento, o povo de Deus, o povo judeu, precisava mudar a sua perspectiva, precisava mudar a sua maneira de agir diante de Deus. Eles precisavam de um avivamento espiritual, de um despertamento espiritual, para que eles não caíssem mais nos mesmos erros, para que eles não mergulhassem mais nas mesmas ações do passado, mas para que eles pudessem viver um novo tempo na presença do Altíssimo, na sua terra. Hoje nós estamos passando por uma transformação. Essa crise, que é uma crise de saúde, mas que também é uma crise grave na economia e que também é uma crise social, ela traz um momento de reflexão, um momento de pensar, um momento de olhar para os desafios e para as dificuldades e ter coragem de encarar. E traz também uma construção de um novo tempo. Eu não diria que teremos um novo mundo à frente, porque nós não teremos.
mas nós teremos uma nova oportunidade de fazer algo diferente do que nós vimos fazendo. Nós teremos a oportunidade de viver uma nova história, uma oportunidade de olhar para a igreja e de perceber qual é a importância, qual a relevância da igreja no mundo, olhar para a nossa própria vida e pensar se nós temos de fato prestado um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. O que é que nós temos feito para ajudar a nossa família? O que é que nós temos feito para ajudar as pessoas que amamos? O que nós temos feito para ajudar as pessoas que nós não conhecemos? O que nós temos feito para prestar um apoio para essa sociedade caótica e corrompida? Mas também é um momento para nós abrirmos os nossos olhos. Enquanto nós estamos olhando para a crise causada pela pandemia, muitas coisas estão acontecendo sem que nós tenhamos a percepção adequada. São leis que estão sendo aprovadas, são medidas que estão sendo tomadas em muitos lugares que visam exclusivamente cercear as liberdades individuais, diminuir o poder de influência do cristianismo no mundo, limitar a liberdade religiosa e prejudicar a participação do cristão dentro da política, por exemplo. Há uma medida hoje que está sendo analisada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin, que é uma medida que, sobre as desculpas de coibir o abuso do poder religioso, pode atrapalhar e pode impedir que o cristão exerça o seu papel dentro da política, influenciando nas pautas que são importantes para esse país. Ou seja, nós seríamos tirados de campo para que as pautas progressistas pudessem evoluir, pautas como o aborto, legalização da droga e outras questões. Então nós precisamos estar atentos para isso também, porque enquanto nós estamos distraídos, entre aspas, olhando para a crise da pandemia, que é uma crise grave, uma crise importante, uma crise que tem custado, infelizmente, a vida de muitas pessoas, que tem trazido sofrimento a muitas famílias, outras coisas estão se aproveitando desse momento para crescer. Nós estamos vendo movimentos eclodindo pelo mundo, movimentos que pegam uma pauta que é justa, que é legítima, que é a pauta do combate ao preconceito, à discriminação, e transformam essa pauta numa espécie de cavalo de Troia para impor e propor agendas que são ruins, que são nefastas. Alguns movimentos se apropriam de pautas legítimas, eu vou repetir, para que as suas bandeiras, as suas causas sejam postas em prática. Dessa forma eles desvirtuam, degeneram, distorcem uma luta que deveria ser uma luta justa. É óbvio que nós queremos combater o preconceito, combater o racismo, combater tudo isso, mas não da forma como tem sido feito e com as desculpas que tem usado para fazer avançar a agenda progressista, as agendas marxistas, as agendas políticas de esquerda que são anticristãs, que querem cercear a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, as liberdades individuais, que querem romper com o passado, com a história, com as raízes, que querem mudar a história e a verdade dos fatos para construir um novo mundo à imagem e semelhança de um homem corrompido, a imagem e semelhança do pecado, que não dá a mínima para os valores morais, que não dá a mínima para a base judaico-cristã sobre a qual o nosso ocidente foi constituído. Enfim, são essas coisas que têm acontecido. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Para que você ore como o profeta Daniel orou, para que nós venhamos a nos despertar espiritualmente, para que nós venhamos viver um tempo de crescimento espiritual, de avivamento, um tempo no qual nós possamos estar verdadeiramente comprometidos com Deus e com a sua palavra, com os seus princípios, com os seus estatutos, com o seu ensinamento, para que nós não venhamos cometer os erros dos nossos antepassados, para que nós não venhamos tapar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, cegar os nossos olhos para o agir de Deus e endurecer o nosso coração para a sua palavra. Nós precisamos de um tempo novo. Nós precisamos olhar para este momento e refletir. Nós precisamos orar como o profeta Daniel orou. Ó Senhor, perdoa as nossas fraquezas. Ó Senhor, vê a nossa situação e age. Ó Senhor, nos ajude, nos fortalece, nos guie por um novo caminho. Ó Senhor, nos ensina a viver nesse tempo presente de um modo sensato, de um modo prudente, de um modo piedoso, de um modo justo. Nos ensina a fazer aquilo que Paulo ensina a Tito no capítulo 2, versículo 11 em diante.
a saber viver de modo prudente e sensato neste século, neste tempo presente, aproveitando as oportunidades, aproveitando as portas abertas, aproveitando cada momento, extraindo o melhor, mas também ensinando a palavra do Senhor, proclamando o Evangelho, conquistando pessoas para o reino dos céus, levando Cristo, levando esperança, levando salvação para as pessoas. Que nós não venhamos corromper os nossos valores, que nós não venhamos corromper os nossos princípios, os nossos costumes, que nós não venhamos a abandonar a palavra de Deus e a presença de Deus por conta das pressões, por conta das tentações, por conta dos questionamentos da sociedade. Se a sociedade quiser nos chamar de loucos, de fanáticos, de fundamentalistas, que nos chame. Se eles nos quiserem jogar na cova dos leões ou na fornalha de fogo ardente, que joguem. Mas nós precisamos nos manter fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores e àquilo que a palavra de Deus ensina. Nós não podemos nos apartar da palavra de Deus nem para a direita, nem para a esquerda. Isso daqui é a nossa bússola. Isso daqui é o nosso farol, o nosso norte que nos aponta a Cristo, que nos aponta a Deus, que nos aponta ao céu. A mesma palavra que Deus deu a Josué, lá no capítulo 1, é a palavra que nós precisamos meditar. Josué, olha para o livro desta lei, aprende com ele, estude ele, medite nele. Não se aparte dele nem para a direita nem para a esquerda, mas estude ele, medite ele dia e noite, porque eu vou te fortalecer, eu vou te encorajar. Não temas, não te apavores, não te espantes diante das coisas que estão para acontecer. Então, ao olharmos para esse cenário que nós estamos vivendo, um cenário difícil, por conta da crise na saúde, um cenário difícil por conta da crise na economia, por conta do caos social que está sendo instaurado no mundo, nós precisamos olhar e orar para que Deus tenha misericórdia de todas as pessoas, não somente de nós e de nossa família ou de nossa igreja, mas de todas as pessoas da terra, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos e enxergar a verdade, conhecer a verdade e aceitar a verdade, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a presença do Pai e nós vamos fazer isso através da oração, através da palavra, através da autenticidade, seguindo o exemplo que nos deixou o profeta Daniel. Sendo mais sucinto e para nós encerrarmos, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, para a história do povo hebreu, nós podemos comparar com a história de qualquer outro povo, de qualquer outra nação da terra. Se nós lermos o livro de Ezequiel, no capítulo 9, no versículo 9, ele fala que a nação está coberta de sangue e que a cidade está mergulhada na iniquidade. Se você ler esse versículo e substituir o termo Israel e o termo Judá por qualquer povo, por qualquer nação da terra, inclusive o Brasil, você vai perceber que aquele versículo fala de todos nós. Nossos povos, nossas nações, nossas cidades estão mergulhadas na violência, na corrupção, no caos, na impiedade, na iniquidade, na injustiça. Nós precisamos nos despir de tudo isso e nos fixar na palavra de Deus, naquilo que Deus ensina. Nós precisamos recobrar a nossa consciência. Nós não podemos fazer como a metáfora do profeta Oséias, que se casou com uma prostituta, com uma adúltera, e que Deus mostra para Oséias que através daquela relação ele estava comparando a relação que o próprio Deus tinha com o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel, amou o povo de Israel, se uniu àquele povo, deu àquele povo todas as chances e todas as oportunidades, mas aquele povo escolheu adulterar espiritualmente, escolheu se prostituir espiritualmente, fazendo o quê? Misturando as coisas sagradas com as coisas profanas, adorando a Deus num dia e adorando a Baal no outro, tentando servir a dois deuses, as dois senhores da mesma forma, tentando servir a Deus e ao mundo do mesmo jeito. E nada é mais constrangedor, nada é mais abominável aos olhos de Deus do que essa mistura, do que esse sincretismo, do que essa tentativa de estar com um pé em cada barco, do que essa tentativa de servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo, de atender ao mandamento divino e ao mesmo tempo atender aos prazeres da carne e satisfazer as vontades do mundo, de tentar misturar as coisas, de tentar ser um crente meio mundano, um mundano meio crente. Isso não existe, isso não dá certo, e isso desagrada a Deus profundamente. É melhor ser um incrédulo completo, um ateu completo, do que ser um cristão infiel, do que ser um cristão que mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo, as coisas sagradas com as coisas profanas. Aonde é que está isso na Bíblia? Está lá em Apocalipse 3, quando Deus fala à igreja de Laodiceia e diz, olha,
Você não é frio, você não é quente. Quem dera você fosse quente ou fosse frio. Mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Deus estava a ponto de rejeitar aquela igreja, a igreja de Laodiceia, não porque ela era quente, nem porque ela era fria, nem porque ela era fiel, nem porque ela era incrédula, mas sim porque ela era morna, ela tentava misturar as coisas. Nós não podemos seguir por esse caminho. Nós não podemos ceder às pressões do mundo que tentam nos forçar a misturar as coisas. Nós devemos orar ao Senhor para que Ele nos mostre um novo tempo, para que Ele nos revele a sua vontade, para que Ele nos ajude a obedecer a sua palavra. E você pode ter certeza que as nossas orações serão respondidas dessa forma. As orações de Daniel por um novo tempo, por um livramento, por uma reconstrução, elas foram atendidas. Deus providenciou o rei Ciro libertou o povo judeu do cativeiro, os judeus voltaram para Jerusalém, para a terra de Judá. Na história do livro de Esdras e do livro de Neemias, nós vemos a reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo de Jerusalém. Deus cumpriu com as suas promessas, Deus atendeu a oração do seu servo, mas porque o seu servo tinha, um sentido correto daquilo que era necessário fazer. Foi um homem autêntico, foi um homem fiel à palavra de Deus, foi um homem de oração, foi um homem que buscou fazer a vontade de Deus, foi um homem que não abriu mão dos seus valores e orou ardentemente para que a vontade de Deus se cumprisse. Ele compreendeu que o tempo estava chegando. Nós estamos vivendo um novo tempo. Está chegando os dias do Senhor. E nesse novo tempo nós precisamos ser fiéis a Deus, ser autênticos e obedecer a sua palavra e buscar a Deus através de oração. Então vamos encerrar eu desejando a você que você se fortaleça nesse momento, desejando que nessa hora difícil você compreenda a importância da oração, da comunhão com Deus, de se compreender e de se viver aquilo que a palavra de Deus ensina e de seguir sendo fiel a Deus. Eu peço desculpas, inclusive, a vocês por algum barulho que saiu durante a gravação do vídeo. O prédio ao lado está passando por uma reforma e, infelizmente, o homem escolheu a hora da minha gravação para quebrar paredes. Então, vocês devem ter ouvido algum barulho, mas eu espero que vocês prestem atenção apenas no conteúdo importante desse vídeo, tá certo? Então, orem sem cessar, busquem a palavra de Deus, busquem viver aquilo que a Bíblia de Deus ensina, busquem a viver aquilo que a Bíblia do nosso Senhor, o livro dos livros, a palavra do Deus Todo-Poderoso nos mostra. E não sucumba diante das pressões do mundo. Seja fiel ao Deus Altíssimo por toda a sua vida, que eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes por você, por sua família e por essa geração. Olhemos para esse tempo com sabedoria, com prudência, sabendo aproveitar cada oportunidade e sabendo que há um novo tempo à frente e que nós precisamos ser sábios e prudentes para aproveitar esse novo tempo. O tempo do cativeiro está passando, como diria Daniel. E esse novo tempo precisa de um despertamento espiritual, de uma nova perspectiva. E que Deus conceda isso a você e também a mim, tá certo? Fica na paz de Cristo e que juntos nós possamos progredir nesse momento, sendo fortalecidos pela presença maravilhosa de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus esteja contigo, com a sua família e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fica na paz.